Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com nosso propósito, 150 salmos em 150 dias. Neste desafio, vamos hoje meditar um pouco no Salmo 111. Não perca, logo após a leitura do Salmo, uma reflexão. Deus tem uma palavra para o seu coração. As obras magníficas de Deus. Aleluia! De todo o coração. Rendei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência. Todos os que praticam o seu louvor permanece para sempre. Aleluia, glória a Deus. Um salmo maravilhoso, né, que tem por título As Obras Magníficas de Deus, e adoração pela criação, pelo sustento, pelos recursos, pela libertação, e também fala sobre o caráter de Deus em sua essência, né? É um salmo de sabedoria, mas é também um salmo de louvor que determina o salmista com a sua determinação, que ele aqui não revela quem é o autor e nem a ocasião, mas sabe-se que ele se determina a louvar a Deus na congregação, ou seja, diante do povo, né? Como a gente sabe, os salmos, a maioria eram usados para louvar a Deus, para ser recitado ou cantado na congregação, no ajuntamento dos povos, né? Na conclamação dos povos a louvar a Deus, né? E faz uma descrição do louvor a Deus por suas obras maravilhosas para com seu povo, né? E por fim, ligando a natureza da verdadeira sabedoria ao temor do Senhor. Aleluia! E significa louvado seja o Senhor, louvado seja Deus, né? Porque aqui está nessa palavrinha que o certo seria aleluia, que Iá é a abreviação do nome sagrado de Deus, que não é pronunciado, é muito zelado pelos judeus, que é o tetagrama sagrado, que muitos traduziram aí por Javé, por Iavé, e acabou chegando Jeová, mas é um nome impronunciável, porque é um nome sagrado. A Bíblia fala que lá nos mandamentos mesmo, não pronunciarás o nome do teu Deus em vão. Imagine só se o nome fosse Deus mesmo, fosse Senhor, né? A gente fala toda hora, de todo jeito, mas o nome do Senhor é para ser reverenciado. Todos devemos honrar o nome de Deus com gratidão e reconhecimento. Então, uma forma de louvarmos e engrandecer a Deus, aí fala no Salmo, que é o temor, né? Que é o princípio da sabedoria. Então, esse Salmo é muito interessante, apesar de ser um Salmo pequeno, apenas 10 versos, né? Mas ele diz: de todo o coração rendei graças ao Senhor. Então é ser grato, mas não grato de boca, né? Como muitas vezes, eu agradeço a Deus por isso, eu sou grata pela vida, isso. Mas na essência, lá dentro, com a gratidão profunda no nosso ser, gratidão por todas as suas obras, por quem Deus é. Ele é maravilhoso, ele é o Criador supremo de todas as coisas. Eu amo falar sobre isso, porque é realmente importante a gente reconhecer
o que Deus é, quem Deus é para nós, né? Independente do que ele é para todo mundo, mas o que ele é para nós, né? Isso é tão maravilhoso, gratificante, e eu tenho certeza que ele muito se agrada, não é? E o 2 ele diz: grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem, ou seja, em todos aqueles que se alegram, se alegrar na obra do Senhor, se alegrar com cada obra, né? Eu já falei em vários salmos e continuo falando, né? Eu não sei como tem pessoas, a maioria, gente, é a maioria, não consegue sentir prazer em apreciar as obras de Deus, né? O vento, sabe, prestar atenção, as árvores, as plantas, como crescem, a terra é viva, gente. A gente pisa nela e não vê o movimento, mas existe tanta coisa acontecendo ali, né? Se colocassem, teve uma reportagem uma vez, gostaria de achá-la novamente, que faz tempo. Mostrava o movimento na terra com um microscópio muito poderoso, muito potente, né? Poderoso é Deus, mas era muito potente. Mostrava ali os micro-organismos, as plantas crescendo, as raízes adentrando ao solo. É tão lindo, tão maravilhoso, né? A gente olhar para a terra, não ver movimento, mas saber que ali há vida, porque é a vida que tem ali que faz crescer, e a vida é Deus, vem de Deus, né? Então são as obras maravilhosas, é bom a gente apreciar na natureza, no céu, e principalmente, como canso de falar, não me canso, eu não me canso de falar, a melhor de todas as obras é o ser humano, porque ele nos fez a sua imagem e semelhança, com atributos, né? Então é maravilhoso a gente sentir alegria em pensar nas obras de Deus, né? Em suas obras há glória e majestade, diz o verso 3, e a sua justiça permanece para sempre. Realmente, Deus ele não muda, ele é justo, ele é poderoso, e as suas obras são maravilhosas, e a sua justiça não é como a justiça do homem, né? Que muitas vezes favorece a um, desfavorece a outro, mas Deus é justo e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, ou seja, nunca vão ser esquecidas, ainda que eu e você esqueça, mas ficarão marcadas, né? Benigno e misericordioso é o Senhor, isso é maravilhoso. Então ele fez, aqui ele diz que ele fez obras memoráveis, mas ele também faz ainda hoje, porque aqui no 5 ele diz: dá sustento aos que o temem. Ele não diz assim, deu sustento, ele dá sempre, ele deu lá, dá aqui e vai dar sempre o sustento aos que o temem. Como a gente já falou, a gente vai ler alguma coisa aqui sobre o temor do Senhor, que é muito importante. Aí ele diz: dá o sustento aos que o temem, lembrar-se-á para sempre da sua aliança, né? Então ele fez aliança que todo aquele que temesse ao seu nome, ele abençoaria, e ele não esquece dessa aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis são todos os seus preceitos. E aí o 8 ele diz: estáveis são eles para todo sempre. Significa que são imutáveis, são inabaláveis. Eles não são instáveis, que uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Não, eles são estáveis, instituídos em fidelidade e retidão, porque Deus ele mantém a sua fidelidade. Esse é um atributo de Deus, a fidelidade e a retidão, né? E o 9 ele diz: enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. Realmente ele é tremendo, né? Então, ele fala aqui de redenção, fala da redenção provavelmente lá do povo do Egito, mas a gente lembra que Jesus também veio para ser o nosso redentor, e haverá uma redenção final quando ele vier, né, como Rei Supremo para nos julgar segundo as obras de cada um. Porém, a gente precisa atentar para a sua palavra, a palavra de Deus, que é o nosso guia, o nosso mapa do tesouro, né? Então, o verso 10, ele encerra: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Então, falando em temor,
É interessante a gente pensar. Jó, quando ele estava falando sobre a verdadeira sabedoria, é o dom de Deus. Lá no 28 e 28 de Jó diz: Disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. Então, isso é o princípio, é o temor do Senhor, é a sabedoria. Buscar sabedoria em quem? Nele, que é a própria sabedoria. Porém, apartar-se do mal é o entendimento. A gente entende que Deus é santo, que Deus é puro e ele prometeu abençoar aqueles que o temem, e o temor do Senhor é a sabedoria. Então, buscar nele a sabedoria, porém, cabe a nós, com o nosso livre-arbítrio, com todos os atributos que ele nos deu, apartar-nos do mal. E ele disse que na nossa consciência estaria toda a sua lei. Então, como eu já falei em outros salmos, a gente tem um entendimento, uma inteligência, uma consciência que nos alerta todas as vezes que fazemos algo que desagrada a Deus. Mas a gente precisa ler a Bíblia, porque esse é a nossa cartilha, né? Para estar sempre lembrando a nossa consciência, a nosso pensamento, o nosso coração, nosso entendimento, a nossa mente esteja sempre alerta para tudo aquilo que desagrada a Deus. E assim, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E ele prometeu aqui, ó, no verso 5, dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Que Deus nos ajude, possamos buscar nele sabedoria e entendimento para andar segundo a sua vontade, segundo os seus estatutos e assim receber dele muitas e muitas bênçãos. Que Deus te abençoe e gratidão por chegar até aqui. Deixa o seu like, compartilha e vamos juntos até os 150 salmos nesse grande desafio. Um beijo grande no seu coração. Gratidão.